Bom dia, pessoal. Nós aqui de novo para nossa aulinha online. Dessa vez eu não vou aparecer no vídeo, quem vai aparecer são só as imagens, né? Eu vou montar o vídeo e aí quem vai aparecer para vocês aí é apenas as imagens e eu falando, né? Ou seja, o meu áudio, né? Então vamos lá, dar início à aula do nono ano, capítulo 5, página de 5 a 8. Essas são as páginas que a gente vai estudar, certo? E dando início, a gente vai destacar os regimes totalitários. Um dos que a gente vai estudar nesse capítulo é o fascismo, certo, pessoal? Então, olha só, o fascismo é um regime totalitarista que vai se destacar lá na Itália. Só que como foi que esse regime fascista ele vai surgir na Itália? A Itália, após a Primeira Guerra Mundial, ela vai ficar do lado dos vencedores, ou seja, da Tríplice Entente, certo, pessoal? Porém, embora fizesse parte dos países vencedores, ela sai da guerra bastante enfraquecida. Então, esse é o primeiro ponto de insatisfação popular da Itália pós-guerra. Ela sai da guerra bastante enfraquecida, com uma economia bastante abalada, né? Bastante destruída, e ela não tem uma recuperação econômica naquele momento rápida, porque apesar de estar do lado dos vencedores, ela não se sai beneficiada como imaginava que se sairia estando do lado dos vencedores, certo? Outro pontozinho importante é que neste momento a burguesia e os ex-combatentes, por causa desse descontentamento exagerado, eles passam a defender a formação de um governo forte e centralizado, na tentativa de buscar com esse governo a recuperação econômica e o rápido desenvolvimento industrializal a fim de crescer novamente. Então esses são os três pontinhos. Sai da guerra enfraquecida, com a economia abalada, a insatisfação é generalizada porque ela acaba imaginando que seria muito beneficiada por estar do lado dos vencedores, e aí vai surgir o sentimento de que só um governo forte e centralizado seria capaz de recuperar a Itália. Nesse momento pós-guerra, a Itália ela ainda é governada por uma monarquia, né? E tem lá como seu rei, o seu monarca, o rei Vítor Emanuel III, né? Nesse momento, fim da Primeira Guerra Mundial, vai surgir alguns movimentos partidaristas na Itália que não vão ser combatidos pela monarquia, porque ela é caracterizada pela sua fraqueza de organização, comando e pela sua instabilidade política, né? Então esses partidos vão surgir e não vão ser combatidos pela monarquia. Um dos primeiros partidos a surgir na Itália são os partidos socialistas, as organizações socialistas, justamente porque lá na Rússia estava surgindo os movimentos socialistas e se consolidam lá na Rússia. Aqui na Europa, na Itália no caso, também vão surgir esses movimentos socialistas. Outros partidos, outras organizações são os sindicatos trabalhistas, né? As organizações dos operários, das fábricas, enfim, eles vão acabar se organizando, mas eles são simpatizantes do socialismo. E lá em 1919, a figura do jornalista Mussolini, ele vai criar um grupo italiano de combate, ou seja, são pessoas com ideias mais extremistas, mais radicais, que visam a recuperação do país apenas na mão de um governo forte e centralizado. E vão de repente ganhar adeptos e passam a ter aí mais de 200 mil membros. Porém, nas eleições de
2019, eles não se saem como maioria lá no Congresso, mas mesmo assim continuam crescendo. E aí, posteriormente, em 1921, eles vão fundar o Partido Fascista Italiano. E aí, no ano posterior, em 1922, esse partido já vai estar com mais de 300 mil inscritos e vai ganhar praticamente, vai passar a ser soberano na Itália, certo? E aí o que é que acontece? Eles usam de práticas violentas, né? Eles passam a perseguir os outros grupos políticos e isso vai causar uma revolta dos socialistas. E em 1922 os socialistas promovem uma greve geral na Itália. Contudo, essa greve geral passa a ser utilizada pelos fascistas, pelo grupo de Mussolini, apoiado por Mussolini, como um evento que ficou conhecido como Marcha sobre Roma, na qual aproximadamente 40 mil pessoas participaram do regime e exigiam o fim das agitações sociais. A monarquia, se sentindo pressionada por esse movimento, vai lá e coloca Mussolini como primeiro-ministro de governo da Itália. Então esse é o primeiro passo que Mussolini dá para chegar ao poder, por pura, livre e espontânea expressão de força, né? Essa marcha nada mais é do que uma expressão de força e poder que acaba assustando o rei Vítor Manuel, e aí ele vai lá e coloca Mussolini como primeiro-ministro do governo. Nesse momento, Mussolini realmente percebe a força da propaganda que a força da propaganda exerce para as grandes massas. E ele passa a utilizar principalmente o rádio que está sendo difundido nesse momento como um mecanismo de propaganda do seu governo, de suas ideias e suas implementações. E começa a se popularizar por todo o país, inclusive pessoas analfabetas e pessoas do campo que passavam a ter contato direto com as palavras de um líder do governo. E aí, no mesmo ano, em 1922, ele cria o fascismo, né, o Partido Fascista da Itália, e passa a implementar um regime político de extrema-direita, autoritário e expansionista. Certo, pessoal? Olha só, com a criação desse partido, Mussolini vai cancelar a liberdade de expressão, acabou com o pluripartidarismo, ou seja, passa a existir apenas o partido fascista no país, na Itália. Ele também vai firmar alianças com as classes dominantes e os membros da igreja, proíbe as greves trabalhistas e subordina a mão de obra ao poder do Estado, ou seja, vão passar a ser corporações controladas pelo Estado, né? O Estado é quem vai controlar a força de trabalho. Isso tudo implementado a partir de 1922, certo? Ele também vai assassinar em 1924 o líder dos socialistas Giacomo Matteotti, isso, Giacomo Matteotti é o nome dele, da figurinha, vai ser assassinado em 1924, eliminando qualquer possibilidade de oposição do governo a Mussolini. Contudo, pessoal, no governo de Mussolini não foi só desgraça não, né? Teve alguns pontos positivos. E o ponto que eu ressalto aqui de mais positivo no governo de Mussolini é a Carta de Lavoro. Essa Carta de Lavoro nada mais é do que um documento, uma legislação trabalhista que vai ser implementada no seu governo, trazendo algumas modificações sociais que garantem a diminuição da jornada de trabalho, a regulamentação do trabalho noturno, o seguro contra acidentes de trabalho, a proteção aos doentes, entre outras medidas trabalhistas, certo, pessoal? Olha só, o interessante dessas medidas trabalhistas é que nesse momento tá para acontecer uma mudança de governo no Brasil
E aí vai surgir uma figura chamada Getúlio Vargas. E aí Getúlio Vargas vai instaurar as leis trabalhistas no Brasil, tendo por base, né, ou se inspirando na Carta de Lavoro de Mussolini, certo, pessoal? Isso é um fatozinho bastante interessante, porque hoje, até hoje, a gente tem lá a CLT. Muitas pessoas às vezes aparecem lá vestidos de vermelho, fazendo greve e tudo mais, com a bandeira da CLT. Então, o surgimento das leis trabalhistas tem seu princípio nas ideias de Mussolini, certo, pessoal? Bom, outro pontozinho que eu quero destacar aqui no fascismo, no regime totalitário fascismo de Mussolini, é a questão de Roma, certo, pessoal? Olha só, lá em 1929, quando se acontecia nos Estados Unidos a Grande Depressão, ou seja, aquela crise do capitalismo que a gente já estudou, na Itália, Mussolini fazia um acordo de reconhecimento de território pontifício com a Igreja Católica, né? Ele passava a reconhecer o território da Basílica de São Pedro como território oficial da Igreja Católica, fazendo assim surgir o Vaticano, né? O Estado do Vaticano. Então, lá em 1929, com um acordo com o Papa Pio XI, ele vai estabelecer a criação, o surgimento do Estado do Vaticano. Ele, a partir desse momento também ele vai estabelecer o catolicismo como a religião oficial do Estado italiano. Suas pretensões imperialistas, né? Mussolini tem grandes pretensões imperialistas, ou seja, de expandir o seu território, o seu império, o seu poder, a fim de recuperar rapidamente a economia italiana e fazer com que ela crescesse e se tornasse um país desenvolvido e poderoso, né? Para isso, ele invadiu a Etiópia, na África. Ele vai ajudar ao general Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola, né? Outro governo que vai instaurar um poder totalitário, regime totalitário, lá na Espanha. E vai anexar a Albânia lá em 1939, se eu não me engano, né, ao seu território. E o que é que acontece? Ele também vai firmar um acordo econômico e militar com Adolf Hitler, já chanceler da Alemanha, e esse acordo vai se chamar Pacto de Aço. Com essa união, com esse acordo, com essa aliança, ele vai lutar junto à Alemanha na Segunda Guerra Mundial, certo, pessoal? Então, a aula por hoje é só essa, né? Vocês observem aí bem as imagens. Não vou passar por enquanto atividades de pesquisa, vocês respondam só a questãozinha aí da página 8 e enviam para mim através de foto, como vocês enviaram lá através da nossa sala de aula, certo, pessoal? Tchau, tchau, um abraço, bons estudos.